Então vamos lá, pessoal. Agora vamos gravar um vídeo aqui com os exemplos daquele conteúdo que a gente acabou de explicar no vídeo anterior, ok? O primeiro exemplo que eu vou responder aqui é a respeito de uma ultrapassagem. Eu vou explicar a situação ali para não ter que escrever todo o enunciado, né, todo o texto, né, da pergunta aí do problema, né? Eu tenho um carro de 6 metros de comprimento com uma velocidade VA. O carro eu chamei de A e o caminhão eu chamei de B, né? O caminhão tem uma velocidade VB e o caminhão tem 24 metros de comprimento. E eles estão separados a princípio por 5 metros. Então o carro está ali a 5 metros, né? Tá até muito próximo, né? Geralmente as leis de trânsito falam aí de uma distância maior. Então ele está muito próximo, então, mas ele está se preparando para fazer a ultrapassagem, né? A velocidade do carro é de 25 metros por segundo. 25 metros por segundo corresponde a 90 km por hora. E a velocidade do caminhão é de 20 metros por segundo, são 72 km por hora. Então o carro vai fazer a ultrapassagem, supondo que ambos vão manter essas velocidades em média, né? Essas aí seriam as velocidades médias. É o equivalente a dizer que essas velocidades são constantes. A pergunta é, quanto tempo demorará, né, para concluir a ultrapassagem? Né? Quanto tempo que esse carro vai demorar para concluir a ultrapassagem, né? Primeira pergunta que a gente tem que fazer é um movimento relativo, né? Eu tenho um carro se movendo em relação a um caminhão. Eles se movem no mesmo sentido, é um processo de ultrapassagem. Então, dentro do que a gente já aprendeu, a gente viu que quando eu falar de ultrapassagem, a velocidade relativa é a subtração da maior menos a menor. Então, eu vou calcular a velocidade relativa fazendo VA menos VB, né? Então, VA menos VB, VA é 25, VB é 20. Quando eu subtraio, eu tenho aqui uma velocidade relativa de 5 metros por segundo. Ok, só que para eu calcular esse tempo, eu tenho que saber qual é a distância que o carro vai andar em relação ao caminhão, né? Como que eu vou determinar esse tempo? Medindo a distância. E aí eu tenho que analisar o seguinte, é o processo de ultrapassagem. O carro ultrapassando o caminhão, os dois agora são tratados como corpos extensos. Por isso que as dimensões, o tamanho do carro e o tamanho do caminhão foram dadas, né? Então, é o tempo a partir desse instante, né, em que o carro está 5 metros atrás do caminhão, até ele concluir a ultrapassagem. Que hora que ele vai concluir a ultrapassagem? Quando a traseira dele estiver na frente do caminhão, né? Então, quando a traseira dele estiver aqui na frente do caminhão, a gente pode dizer que ele concluiu a ultrapassagem. É claro que numa situação prática, tanto ele teria que começar a ultrapassagem a uma distância, né, maior, né, ele teria que estar mais afastado do caminhão, quanto a conclusão da ultrapassagem não seria exatamente na frente do caminhão, seria uma distância na frente. Seria, teria uma folga aqui, né, uns 10 metros, 20 metros, sei lá, à frente do caminhão. Mas é só para a gente pegar um exercício prático aí de movimento relativo, certo? Então, qual que vai ser o ΔP? Qual que vai ser o deslocamento, nesse caso, do carro? O deslocamento do carro vai ser exatamente a soma dessas quantidades aqui, ó. É os 6 metros, que é o tamanho do carro, mais 5 metros, que é a distância que o carro está afastado do caminhão, mais os 24 metros do caminhão. Se você somar aqui, 6, 5, 11, com 24, 35 metros. Né? Então é só eu somar essas quantidades, certo? O que mudaria aqui no caso? Se, por exemplo, se ele concluísse a ultrapassagem em 20 metros à frente do caminhão, era só eu somar mais 20 aqui, não teria problema nenhum. Só porque ficaria mais difícil até para desenhar ali, né? Então o ΔP é 35 metros, ok? Sendo assim, é só aplicar a equação da velocidade. Velocidade média é igual a ΔP só sobre ΔP. Só que eu tenho que lembrar que nesse caso aqui especificamente, quem vai ser a minha velocidade média? A minha velocidade média vai ser a velocidade relativa, né? Não é só a velocidade do carro, não é só a velocidade do caminhão, é a velocidade relativa entre eles. Como eles se movem no mesmo sentido, né? Os dois estão se deslocando ali para a direita, é a subtração, que é esses 5 metros por segundo. Ok? Então vou substituir aqui nessa equação, vou colocar uma setinha aqui. Então, a minha velocidade média, que é a velocidade relativa, é 5. O meu ΔP é o que eu calculei aqui, que é a soma daquelas 3 distâncias, deu 35. E aqui é o ΔT que eu quero, certo? Aquilo que eu já comentei num exemplo anterior,
né? Acho que na aula de terça, se eu não me engano. Eu quero calcular o ΔT, mas ele aparece aqui no denominador. Então ele vai para lá multiplicando e o 5 vem para cá dividindo. É como se esses dois trocassem de lugar. Então na prática o ΔT vai ser 35 dividido por 5. 35 dividido por 5 dá 7. Então o tempo dessa ultrapassagem é de 7 segundos, né? Em 7 segundos aquele carro vai sair daquela posição em que ele está lá atrás do caminhão 5 metros e vai estar à frente do caminhão, certo? E aí ele tem que ver se, né, se tiver, por exemplo, né, numa pista simples, né, não duplicada, ele vai ter que ter o cuidado, tipo, ó, não tá vindo o carro, então eu tenho tempo de 7 segundos sem vir carros, né? Claro que isso aí não dá para, né, mensurar, vamos dizer, é no olhômetro, né? Você tem que... E é na prática, né? Que você aprende a perceber. Ah, dá para ultrapassar, não dá. Ah, tá vindo o carro, melhor esperar. Enfim, né? Na prática que a gente vai entendendo isso aí com mais clareza. Ok? Então, esse é o primeiro exemplo aí, olhando para a ultrapassagem. Vamos fazer um agora que envolve encontro, né? Vou seguir mais ou menos a mesma linha de raciocínio, né? Eu vou calcular o tempo para duas pessoas se encontrar. Vou aproveitar aquele mesmo desenho lá do Agenor e da Bianca, tá? Então, vou chamar aqui do exemplo 2. Então, vou desenhar aqui bem rapidamente aquela mesma situação. O Agenor aqui, ele é o meu A, e aqui tem a velocidade VA. E eles vão se encontrar aqui, né? Um indo na direção do outro. Tá aqui a Bianca. Ok? Então fica aí VA, VB, as duas velocidades. E esses dois, aí vamos colocar aqui que eles estão separados, por exemplo, por uma distância de, sei lá, ,100 metros, certo? Então eles estão lá, distantes 100 metros. Então um vai na direção do outro, então eles estão caminhando. Vou usar até aqueles valores numéricos que eu utilizei no exemplo, né? Supor que a velocidade do Agenor seja de 1 metro por segundo, que a velocidade da Bianca seja de 3 metros por segundo. E eu quero calcular o tempo, né? O tempo do encontro, né? Esse tempo, né, vai ser mais ou menos o mesmo raciocínio aqui. A diferença é porque eu não vou ter que fazer essa soma aqui. No caso dos carros lá, né, do carro e do caminhão, eu tive que somar o 6, o 5 e o 24. Aqui são duas pessoas, então elas podem ser tratadas como pontos, né, como pontos materiais, né? Então eu vou desprezar as dimensões. Só que aqui a gente tem que tirar a velocidade relativa. E a velocidade relativa, como eles estão em sentidos opostos, vai ser a soma, né? Então eu pego VA mais VB, então eu vou ter aqui 4 metros por segundo. Ok? Então 4 metros por segundo é a velocidade relativa entre eles. Quem é o ΔP? O ΔP é a distância que os separa, que é os 100 metros. Né? Então eu vou usar mais uma vez a expressão da velocidade média, sendo igual a ΔP sobre ΔT, lembrando que a velocidade média, quando a gente pega esses casos, né, de ultrapassagem, de encontro e tal, é a velocidade relativa. Então vai ficar aqui 4, velocidade relativa é 4, o ΔP é os 100 metros que os separa, e aqui o ΔT, né? Quem é o ΔT? É 100 dividido por 4, que vai ser um ΔT
Se você dividir aqui por 4, vai dar 25 segundos. Nesse caso aqui, como foi um caso mais simples, posso até calcular uma segunda coisa aqui, né? Um item B, vamos dizer assim, que é onde esse encontro ocorreu. Imagina que eles estavam aqui, que esse ponto fosse o 0 e aqui fosse o 100. Eles estavam separados a 100 metros de distância. Então eu tenho que estabelecer aqui uma referência. Vamos pensar assim, ó. A que posição do ponto inicial do Agenor o encontro ocorreu? É só a gente pensar o seguinte: quanto que o Agenor vai andar? O tempo foi 25 segundos. Qual é a velocidade do Agenor? 1 metro por segundo. Então, se eu aplicar, né? Então, esse aqui seria o nosso primeiro cálculo, né? O nosso item A. Se eu fizer aqui para um item B, agora aplicando a mesma relação, só que para o Agenor, eu vou saber qual foi o deslocamento do Agenor. O tempo é o mesmo, né? O tempo vale para os dois. Então, se eu aplicar aqui, ó, qual que é a velocidade do Agenor? É 1. Então, eu vou calcular o deslocamento dele, sendo que o tempo é o que a gente acabou de encontrar aqui, que é os 25. Ó. Então, o 25 que está aqui dividindo, passa para o outro lado multiplicando. 25 vezes 1, 25. Então, o Agenor vai se deslocar 25 metros, certo? Então, a 25 metros dessa posição inicial ocorrerá o encontro, né? Poderia perguntar, e a Bianca, ela andou quanto? Se você quiser fazer, eu poderia fazer o mesmo cálculo com os valores lá da Bianca, né, para a Bianca, só que esse dá para fazer de cabeça, né? Se eles estavam a 100 metros, se encontraram, e o Agenor andou 25, é porque a Bianca tem que andar os outros 75, senão eles não vão se encontrar, ok? Para fechar, acho que rapidamente aí, vou fazer um exemplo também com relação a velocidades perpendiculares. É importante só ressaltar que eu citei o caso da correnteza, né, de um barco atravessando um rio e tal, mas você também observa muito essa situação quando você tem um avião e tem vento, né? O avião se desloca numa direção, por exemplo, o avião se desloca assim e aí vem o vento para cá. Então, em vez do avião andar nessa direção, o vento faz com que ele direciona para cá, mas o vento arrasta ele para o lado. Então, ele vai andando assim, ó, numa diagonal. Né? É a mesma situação do barco. O vento, a correnteza e o vento têm o mesmo significado. Troca o barco por um avião e a correnteza pelo vento, tá? A corrente de ar, né? Seria esse efeito, certo? Então vamos fazer aqui o nosso mais um exemplo e aí a gente encerra por aqui. Esse terceiro exemplo, então, seria o caso, né, se a gente imaginasse, né, um rio, aqui, assim. Aí meu barquinho, vou simplificar o desenho aqui, botar só um caixotinho assim. Então ele se move para cá, essa aqui é a velocidade do barco. Aí você tem aqui a velocidade da correnteza para cá, certo? E aí a gente pode atribuir uns valores aqui, por exemplo, imagina uma situação em que a velocidade do barco seja de 8 metros por segundo. Vou escolher valores bons aqui. A velocidade da correnteza seja de 6 metros por segundo, né? Eu vou até incrementar esse problema aqui. Eu vou colocar aqui qual que é a largura do rio, né? Essa largura aqui da travessia, né? E vamos colocar, deixa eu pensar aqui. Vou colocar aqui 60 metros. Não, 30 metros, tá bom. Não, 30 não, 40. Então essa largura aqui é de 40 metros. Eu vou perguntar, e vamos ficar bastante atento, hein? Eu vou perguntar qual que é a velocidade relativa, essa é a primeira pergunta. Vou perguntar o tempo para atravessar. E mais, eu vou perguntar, porque a gente aprendeu que ele não vai atravessar em linha reta, ele vai descer aqui, ó. Então eu quero saber qual é essa distância, deixa eu colocar aqui de outra cor.
Aqui, ó, vou fazer um tracejadinho assim, ó. Que essa aqui seria o caminho se ele fosse em linha reta, mas ele não vai em linha reta, ele desce um pouco aqui assim, ó, né? Então eu quero saber o quanto ele deslocou aqui, então eu vou chamar isso aqui de vou chamar de um X qualquer, né? Vamos falar, quanto vale esse X aqui, ó, certo? Porque ele vai descer, ele vai chegar nesse ponto aqui, ó. Barco para cá, correnteza para cá, então ele vai nessa diagonal. Então eu quero saber o quanto ele desceu. Aqui, nessa direção, eu sei que ele vai percorrer 40, né? Então, primeira coisa, como que eu calculo a velocidade relativa? Eu tenho que calcular 3 coisas nesse caso, hein? Então, velocidade relativa, a gente viu que é velocidade do barco ao quadrado mais velocidade da correnteza ao quadrado. Ok. Então, vamos lá. Velocidade relativa ao quadrado é a do barco, que eu propus que fosse 8, mais 6, que é a da correnteza, tudo em metros por segundo. Então eu vou fazer a conta aqui, 8 ao quadrado, 64, mais 6 ao quadrado, 36. Ok, né? 64 com 36 dá 100, ó. Então a velocidade relativa é a raiz de 100. Por que raiz, professor? Porque aqui eu tinha v quadrado igual a todas essas coisas. Então, para saber a velocidade relativa, eu tenho que tirar a raiz de 100. Então, a primeira resposta a gente tem aqui, ó, a velocidade relativa é 10 metros por segundo. Eu já sabia essa resposta, por isso que eu escolhi esses valores. Por que eu sabia essas respostas? Eu decorei? Não, por conta de uma coisa que eu já comentei em um outro momento, que é o famoso triângulo pitagórico, né? O famoso 3, 4, 5. Vocês lembram desse? 3, 4, 5? Se tem um triângulo retângulo, né? Se eu vou aplicar, né? Triângulo retângulo, aplicar teorema de Pitágoras. Se os dois termos que eu vou somar aqui, né? Um for 3 e outro for 4, a hipotenusa, né? Que é o que está do outro lado da igualdade, que está lá do outro lado da igualdade, é 5. É o famoso 3, 4, 5. Se aqui é 3, aqui é 4, lá vai ser 5, né? Professor, mas aí não é 3, 4, 5. Mas segue a mesma proporção, né? Porque isso aqui é como se fosse o 3, 4, 5 multiplicado por 2, né? E continua sendo válido. Porque se eu pego aqui 6, é o 3 vezes 2. 8 é o 4 vezes 2. Então a resposta vai ser o 5 vezes 2, que é 10. Então continua sendo um resultado lá do teorema de Pitágoras, né? Que obedece essa sequência 3, 4, 5, né? E assim vai. A gente pode... Eu fiz aqui o 3, 4, 5 multiplicado por 2. Posso fazer multiplicado por 3, por 4, por 5, por quantos eu quiser, né? A gente acaba vendo mais o 3, 4, 5, ou 30, 40, 50, né? 300, 400, 500 e assim por diante, né? Mas vamos lá então, calcular o restante aqui que eu pedi, né? A segunda pergunta é o tempo da travessia. Aí você poderia pensar assim: uai, professor, se eu quero calcular o tempo da travessia, eu tenho que pegar essa velocidade relativa. Mas eu tenho que... Eu pegaria essa velocidade se eu tivesse essa distância diagonal. Eu não sei essa distância diagonal, eu só sei a distância nesse sentido aqui, ó, que é 40. Então, para responder esse tempo da travessia, eu vou usar os 40 metros. Se eu vou usar os 40 metros, eu tenho que pegar o VB, a velocidade do barco, porque é a velocidade responsável por fazer o barco caminhar naquela direção dos 40 metros, né? Então tem que ter muito cuidado em relação a isso. Já vi muita gente errar, até professor, né? Amigo meu errou, já lembro de errar questões desse tipo, porque fez essa consideração errada. Então vai fazer a travessia do barco aqui, ó. O que eu vou considerar? Velocidade média é o ΔP por ΔT, ok. Mas nesse caso, quem é a velocidade média? É a velocidade do barco, porque eu estou pensando na travessia. A distância que eu conheço aqui, ó, essa distância aqui, ó, é a largura do rio. O que eu conheço é essa largura. Então eu tenho que pegar essa velocidade do barco, porque essa velocidade é que aponta naquela direção da largura do rio, certo? Então vai ficar quanto? A velocidade do barco
é 8, a largura do rio é 40 e aqui eu tenho ΔT, certo? Faço aquela troca habitual que a gente já se acostumou, então o ΔT é 40, o 8 passa dividindo, então é 40 dividido por 8. Eu tenho aqui um tempo igual a 5 segundos, né? Esse barco vai demorar 5 segundos para atravessar esse rio. Rapidinho, né? Foi por causa dos valores que a gente escolheu aí, né? Por isso que deu um tempo aí bem pequeno, né? Uma velocidade, uma largura pequena, uma velocidade também, quer dizer, um tempo também pequeno, ok? Para finalizar, vamos calcular aquele x lá, que é o quanto o barco desceu em relação ao ponto inicial lá da margem, né? Ele não atravessa aqui assim, ele vai descer um pouco, eu quero saber o quanto ele vai descer, né? O quanto ele vai descer é a distância medida na direção da velocidade da correnteza. Então, para medir essa distância, eu tenho que olhar para essa velocidade. Então, eu vou pegar mais uma vez, velocidade média é igual a ΔP sobre ΔT, só que eu vou me atentar que essa velocidade média vai ser agora a velocidade da correnteza. E quem é o ΔT? É o que eu chamei de x lá, ó. É exatamente o que eu chamei de x, é o quanto ele vai se deslocar naquela direção. Então, a velocidade da correnteza é de 6, então vou substituir aqui, ó, 6, chegar um pouquinho mais para cá para aproveitar o espaço. Então, é 6, que é igual ao x, que é o que eu quero calcular, e o tempo. Tem que lembrar o seguinte, tudo acontece ao mesmo tempo. A velocidade do barco faz ele atravessar, mas a velocidade da correnteza faz ele descer. Então esse processo, na verdade, somado, dá um resultado que é aqui, ó. Certo? Então ele faz esse movimento. Então, velocidade do barco faz atravessar, a velocidade da correnteza faz ele descer. Mas na prática, o que ele faz é isso aqui, ó. Então esse tempo aqui é comum aos dois movimentos, né? O que a gente vê lá, que é a trajetória, né? O tracejado branco lá, é o movimento resultante, certo? Então esse tempo aqui é esse mesmo que eu calculei aqui no item anterior. Então é esse 5 aqui, ó, certo? Então o 5 passa multiplicando, fica 6 vezes 5 dá 30, né? Então é 30 metros, né? Nesse caso aqui, como a gente fez muitas continhas, eu não especifiquei tanto, assim, não dei tanta importância para a questão das unidades, é porque tudo aqui está no SI. As velocidades metros por segundo, né? As distâncias em metros, então tudo a gente está trabalhando nas unidades padrão, né? Na unidade do SI. Então aqui, velocidade deu em metros por segundo, aqui o tempo da travessia deu 5 segundos, né? E aqui a distância que ele desceu deu 30 metros, ok? Então vou parar por aqui, né? Peço que vocês aí assistam essa aula, se for necessário, mais de uma vez, para tirar as dúvidas, né? Qualquer coisa pode me mandar, né? Usa o chat lá para mandar alguma pergunta. E aí eu vou deixar o material para vocês assistirem essa aula e depois fazer umas atividades, ok? Então, encerro por aqui. Um abraço a todos, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Tchau.